Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o ABCI Luiz, estamos aqui para mais uma devocional. O livro ainda é Atos, capítulo 16, leio verso 16. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A oração sempre esteve ligada a momentos extraordinários. Então o tema de hoje será o extraordinário e o tempo de oração. O contexto fala de um momento em que o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem tiveram um encontro involuntário com uma jovem possuída por um demônio. O demônio que agia naquela jovem saiu atrás deles, dizendo em alta voz: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação", conforme o verso 17. Não sabemos exatamente o porquê desta atitude. Podemos conjecturar pelo menos duas hipóteses. Primeiro, o demônio não suportou a presença de Deus na vida daqueles homens e passou a glorificar a Deus apresentando seus profetas. Segundo, era uma estratégia para chamar a atenção e dar a entender que ela conhecia pela vidência os ofícios daqueles irmãos. Esta opção é bem interessante se considerarmos o sentimento e a atitude do apóstolo, indignado e pronunciando a libertação da jovem, conforme o verso 18. A problemática nos revela que o espírito fora identificado como sendo um espírito adivinhador, mas na verdade era um espírito escravizador, pois havia transformado aquela jovem numa escrava da adivinhação, duplamente perturbada, pois além de não ter suas vontades mentais próprias, ela também se tornara escrava dos homens, conforme o verso 16. E hoje, será que ainda existem pessoas escravizadas? Você enxerga o mundo ao seu redor e consegue perceber a escravidão ainda como uma realidade? O mundo está cheio de pessoas escravizadas por alguma entidade, seja espiritual, material ou social. Mesmo que sem saber, ainda existem pessoas cujas mentes estão completamente dominadas pelo diabo. Porém, é muito mais comum observarmos pessoas escravizadas por algum tipo de droga, lícita ou ilícita. Mas também não é incomum ver pessoas escravizadas por ideologias, filosofias e até religiões. E em ambos os casos, tais pessoas vivem no sofrimento da falta de agir por conta própria, na falta de condições de viver sua própria vida, vivendo a vida imposta por terceiros. A solução está em Deus. Aliás, tudo está em Deus. Portanto, devemos nos voltar para Ele em toda e qualquer situação. O texto mostra que existem situações das quais somente com a intervenção de um ser todo-poderoso se pode sair. O mundo vive a nos impor situações das quais não desejamos viver. Porém, nós mesmos somos mestres em criar situações das quais vamos nos arrepender muito e somente por meio de milagres podemos nos sair delas. Diante de tudo o que vimos até aqui, o conselho que dou hoje é este: busque a Deus em oração, ou ao menos procure frequentar lugares onde pessoas estejam orando, pois a oração sempre produziu momentos extraordinários na vida de muitas pessoas, e neste caso de alguém que nem estava procurando, mas que cruzou com alguém que estava buscando a Deus por meio da oração. Nestes lugares você poderá gritar por socorro, ainda que sem palavras, e ainda assim Deus poderá trazer o extraordinário para a sua vida, seja por você ou por algum homem ou mulher, ou criança, ou jovem, cheio de fé no Deus que tudo pode. Já que a oração é assim, então vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, quantos de nós precisa hoje de cruzar com o extraordinário? Senhor, quantos de nós hoje não está escravizado por alguma entidade deste mundo, ainda que não seja pelo próprio demônio, mas por alguma de suas estratégias, seja através dos homens, seja através das coisas. Então, Deus, nos socorra hoje, e para a sua glória,
nos aponte o caminho da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.